cumprindo um convite da Associação de Imprensa da Serra Catarinense, e ao encontrar neste plenário também inúmeros parceiros de caminhada e também a expectativa de trocarmos algumas ideias sobre diversos aspectos da nossa vida política, quem sabe econômica do nosso país. Eu sou produto de uma geração que passou pela universidade na década de 60, eu exatamente de 65 a 70, em que naquele período, no mundo inteiro, havia uma ebulição estudantil. Era uma atividade imensa de discussões, de transformação. O mundo se transformava muito rapidamente. E o que passava pela média desses estudantes nessa época, particularmente na Universidade Brasileira, mas depois deu para ver que era no mundo todo, era uma preocupação globalizada das coisas. Nós nos achávamos responsáveis por tudo o que acontecia de certo e de errado no mundo. E essa consciência era muito puxada nas universidades, no sentido de participar de tudo, de estudar sobre tudo, de tentar compreender o mundo, tentar oferecer soluções ao mundo. E exatamente nesse período aqui no Brasil nós estávamos atravessando uma ditadura militar. E o que era a ditadura militar? A ditadura militar veio de um golpe de Estado feito à força de armas, né, de fuzil, de metralhadora, de carros blindados na rua, e uma repressão brutal. Depois-se o governante legítimo e assumiu uma sucessão de generais que, muito inexperientes do ponto de vista político, mas sempre podendo mais do que sabiam, né, fizeram do nosso país enquadraram a sociedade num conjunto de atitudes e de medidas e de disciplina que foi aos poucos retirando a cidadania do brasileiro, do povo brasileiro de modo geral. O que acontecia? No começo ela quis administrar apenas do ponto de vista político e institucional, mas na primeira eleição que houve já levaram uma derrota. O que fizeram? Já tiraram a liberdade das pessoas escolherem os seus governantes. Nesse sentido, o brasileiro não podia escolher nem o presidente da República, nem o governador de estado, nem o prefeito das capitais, nem os prefeitos das fronteiras nacionais, e só era eleito o prefeito do interior. Esse foi um desdobramento do processo da ditadura, e com uma enorme perseguição em cima de grupos que discordavam da ditadura. E para esses instalou-se um aparelho repressor gigante, com tortura, com procedimentos arbitrários de toda a ordem, com prisões ilegais, e com assassinatos, com casa de morte, com tudo o que se imagina de horrores de uma ditadura. E a nossa ainda não foi a pior. O Chile e a Argentina tiveram sorte muito pior do que a nossa. Mas enfim, na universidade o ambiente era esse, era um ambiente dos jovens da época terem uma expectativa de país diferente do processo ditatorial. E para isso lutavam com todas as armas. No nosso período havia os grupos armados, de metralhadora, de fuzil e tal, de estudantes da universidade, aliados com outros segmentos da sociedade. Existiam várias tendências. Os que lutavam por uma visão política, da luta na rua, sem armas, evidentemente, a luta política dos partidos, que naquele tempo também foram extintos, todos os antigos, e daí surgiram novos partidos engessados pela concepção da ditadura. E nesse sentido, então, já nesse período nós tivemos os grupos diferenciados. Por exemplo, o grupo da Presidência da República,
da Dilma eram os grupos armados, do Val Palmares, do sequestro dos diplomatas estrangeiros, de coisas dessa natureza. Os assaltos a banco, né? Que depois, mais tarde, veio um outro tipo de assalto que depois nós vamos comentar. E o nosso grupo era um grupo já de luta política, a luta democrática, a luta pelo processo democrático, mas dentro de confrontos que não eram armados. Porque a luta armada, ela supõe o seguinte: o meu inimigo eu tenho que eliminar. O inimigo na luta armada tem que matar, não tem outra coisa. A luta política, ela não concebe o seu oposto como algo que tem que ser eliminado. Ele tem que ser vencido ou convencido, né? De tal modo, então, que aí já houve muitas discussões e discrepâncias na luta estudantil, porque os que eram vinculados à luta armada, eles procediam ações que davam justificativo para a ditadura descer o cacete, parelho, porque daí não tinha ninguém diferente, né? E eles deram muitas razões, inclusive, para o regime se fechar mais ainda, para ficar mais contundente na retirada das liberdades, dos direitos de cidadania. Então as coisas foram se formando, e eu puxo exatamente essas questões, porque compreendendo, sabendo um pouco desta origem, nós vamos compreender mais tarde os desdobramentos dessas questões na vida pública brasileira. Mas, em que pese essas diferenças, os lutadores eram aliados. Nós éramos aliados do pessoal da luta armada também. Tínhamos canais de conferências, de entendimentos. A UNE estava no meio também. E afinal, que lá se fazia uma frente de luta contra a ditadura. E a universidade era um meio assim dos mais agitados da sociedade, no sentido de mobilizar e combater a ditadura, nem que fosse na base do discurso, na base da passeata, na base das agitações estudantis daquele momento. No mundo acontecia também mais ou menos coisa semelhante, embora em outros ambientes que não de ditadura. Havia uma revolução no processo de comunicação com verdadeiros profetas da comunicação de massa, que estava se constituindo naquele momento as bases da nova comunicação de massa do planeta, como Marshall McLuhan, que era um dos líderes, Norbert Wiener, Marcuse. Era um conjunto de pensadores que produziam nesse rumo e começavam a se formar novos conceitos de comunicação. Um deles, por exemplo, era que o meio é a mensagem. Era uma coisa simbólica, era uma etiqueta assim, de extrema força e importância. O meio é a mensagem. Não era tanto o conteúdo da questão posta, o mérito da coisa, mas era o meio com que a mensagem era produzida. E isso foi se agigantando no mundo inteiro. Os movimentos estudantis daquela época também, eles atingiram o planeta inteiro. Da Rússia, que era a ditadura do proletariado, do Partido Comunista, como nos Estados Unidos, como na Europa inteira, onde os líderes daquele período, até há pouco tempo, quando estive na Europa, ainda encontrei um deles, o Cohn-Bendit, que era um francês chamado Le Rouge, o vermelho, que era um dos combatentes na Sorbonne, onde eles desmontaram as calçadas da Sorbonne para fazer resistência ao regime do De Gaulle, naquele tempo, do general De Gaulle. Então era um movimento que deu-se no mundo inteiro. Ele sacudiu o planeta a partir dos estudantes. Acho que foi o pico de movimentos de massa estudantis, o ano de 1968. A minha geração é produto disso. No Brasil inteiro houve, na universidade principalmente, grandes movimentos nesse sentido. E como a ditadura estava no confronto direto, as pessoas que foram se formando nesse período, eles também se formavam para atuar na sua vida profissional, na sua vida civil,
depois da universidade, evidentemente na continuidade dessa luta. Eu já também tinha uma certa motivação interna para participar do processo político brasileiro, local, evidentemente começando pelo local. Isso já era uma coisa que me atraía muito e eu fui me preparando cuidadosamente nesse sentido. Desde o período de estudantil de Lages, onde eu também ocupei a presidência da União Lagiana de Estudantes, por sinal foi na minha mão que ela foi fechada pelo batalhão local, aqui, pelo comandante do batalhão que mandou fechar essa instituição dentro dos decretos da ditadura que eles depois fiscalizavam e faziam valer. Essa visão é uma visão naturalmente de origem cultural cristã, de solidariedade humana, de você não aceitar o sofrimento e as desigualdades da sociedade, as marginalizações de segmentos inteiros das sociedades, essa falta de oportunidade para todos desenvolverem projetos de vida mais comprometidos com a solidariedade humana, com os pressupostos, né, éticos e morais e de solidariedade sobretudo. Então, uma vez que lá nós atuamos contundentemente nesse processo de disputa, né, de espaço de compreensão da sociedade, de confronto político com a ditadura, logo que nós viemos aqui para Lages, onde já tínhamos lançado raízes, começamos então a trabalhar na sociedade esse aprendizado que nós tivemos na universidade. E a arquitetura é uma faculdade que estimula muito a criatividade. O sujeito vive inventando coisas na arquitetura. Então, quando nós chegamos aqui, eu dei uma estudada nesse perfil, que já conhecia um pouco, da sociedade lagiana, e percebi que, do ponto de vista político, havia uma dissociação muito grande entre o rural e o urbano. Os partidos de oposição sempre ganhavam na cidade e perdiam no meio rural. Também havia uma tradição histórica aqui conhecida de todos, que era a oligarquia dos Ramos, que é originária daqui e fez políticas embasado na região de Lages como um segmento de sociedade conservadora rural. Já os urbanos eram os ligados aos Bornaus e Condes, etc., que eram de origem de Itajaí, e a região de Blumenau, Floripa, com concepções também conservadoras, mas de natureza urbana, e que se revezavam na política catarinense, onde quando ganhavam os urbanos, eles compravam os carros nas concessionárias do PSD, que era rural. Quando ganhavam o PSD, eles depositavam o dinheiro do Estado no banco dos Bornaus, que eram banqueiros. Então já tinha uma acordinho assim, muito discreto, mas muito eficiente. De modo que, quando chegamos aqui, a oposição não estava assim muito consolidada, muito ainda confusa com a herança da dissolução dos partidos políticos e com a dificuldade de organização, porque com a extinção dos partidos, os inimigos históricos de partidos políticos, o DN e PSD, eles se reuniram num partido só, a chamada, acho que o primeiro era Arena, se não me engano, o primeiro partido que a ditadura criou, reunindo esses dois segmentos conservadores para apoio. E eles, claro, evidentemente que não engoliam muito isso, mas as circunstâncias fez com que eles fossem desenvolvendo seus projetos políticos nessa faixa de apoio à ditadura. E aí o que é que nós fizemos? Começamos a trabalhar o perfil da sociedade, começamos a querer compreender a sociedade. E eu comecei a organizar o partido político, comecei a visitar os bairros, a conversar com as pessoas, a começar a reunir pessoas, e usando toda a estrutura aqui do MDB, que nesse período já tinha, acho que uns 6 anos de existência, desde a sua origem de 1966, isso era 70, 72 por aí, nós começamos a reunir esse pessoal e
visitando comunidades por comunidade, descobrindo as lideranças, conversando, examinando as possibilidades, discutindo as questões locais, os desafios dessa sociedade. Lages sempre foi de uma certa marginalização, ultimamente, né? Porque há anos atrás, na década de 50, nós tínhamos às vezes 4 voos diretos de Lages a Florianópolis, né? Hoje não tem nenhum, né? E naquele tempo o aeroporto era ali na faculdade agora, né? De modo que teve um período próspero e interessante. Houve hegemonia política das oligarquias daqui e tal, mas ela foi se distanciando, porque essa transição da economia da madeira para uma outra economia, ela foi muito difícil e muito mal compreendida, talvez, pelos empresários locais. Quem aqui mais explorou madeira foram os gaúchos que vieram e instalaram as serrarias. Tinha um período aqui que Lages tinha 400 serrarias. 400. Só ali na região do Painel tinha umas 20, uma pertinho da outra. E esse pessoal, quando foi terminando a araucária, que foi se extinguindo aquele negócio, aquela matéria-prima daquele negócio, eles foram saindo daqui, ou muitos não conseguiram fazer a transição e se diluíram no processo de extinção desse segmento econômico, e a cidade começou a ficar numa situação extremamente difícil, porque na região toda o pessoal acabava vindo para Lages. Lages tem uma polarização e ela tinha sob muitos aspectos, até do bispo de Lages, Dom Daniel. A minha família é polarizada por Lages pelo Dom Daniel. Ele andava lá por Matos Costa, caçador, fazendo crisma e pedindo dinheiro para fazer o seminário e não sei o que e tal. E o pessoal ali ia se engajando e nós ficávamos polarizados pelo bispo. Outros pelo hospital, outros por serviços, né? Aqui era um grande centro de distribuição comercial, coisa que perdeu, né? Ao longo do tempo. Mas aqui tinha os maiores distribuidores de alguns produtos do sul do país, né? Teve uma época do rolamento, teve a época de peças, não sei do que, vários perfis assim que eles passaram por aqui, foram perdidos e tal. Bem, esse pessoal que quando começou a desmontar a economia da araucária, ela não foi só em Lages, ela foi desmontando na região inteira. E o que acontecia? O pessoal mobilizado pela indústria madeireira, eles eram pessoas não de muita, aliás, de pouquíssima habilidade profissional. Eles não sabiam fazer quase nada, só coisas muito elementares da madeira. E quando aquilo foi desmontado, os proprietários dessas indústrias, eles doavam as casinhas de madeira das serrarias para o pessoal e tchau, né? E eles acabavam mudando aquelas casinhas para a cidade. Durante várias décadas, umas 3 ou 4 décadas, a cidade foi dobrando de população. E nós chegamos num período que exatamente estávamos no final desse ciclo, e uma população enorme aqui em Lages, sem alternativas econômicas e uma dificuldade de natureza de subsistência total. Então, quando nós começamos a organizar a oposição através desse conhecimento dos indivíduos, indo lá no bairro, indo lá no distrito, indo lá na comunidadezinha do interior, nós começamos a compreender esse desafio gigante que estava montado aqui e que politicamente as pessoas não compreendiam direito. Pelo menos me parecia que os líderes políticos da época, principalmente dos conservadores tradicionais, não compreendiam esse negócio. Eles foram embrulhados nesse processo e não percebiam direito. Aí eu achei um terreno interessantíssimo para trabalhar. E aí começamos, então. Os diretórios, eles tinham uma visão, que era a luta pela democracia, a luta pelo voto direto, a luta pelo direito de se organizar, que o brasileiro não tinha, a luta de expressão, que o brasileiro não podia falar, era proibido, onde tivesse 4, 5 pessoas falando, podia ter um agente secreto ali, ouvindo para depois fazer um relatório lá no batalhão, e assim por diante. Então, quando nós começamos a organizar isto,
fizemos os subdiretórios partidários com atas, com livros de atas, com carteirinha para cada um tinha uma carteirinha, que ele era da oposição, que ele podia exibir em qualquer lugar, e isso foi dando um tecido para as etapas posteriores dos embates eleitorais. Bem, nessa condição eu acabei sendo escolhido para secretário-geral do partido e trabalhando intensamente nessa área. Veio as eleições, eu ia sair numa candidatura de vereador, coisa dessa natureza, mas dados os impasses que surgiram, acabei saindo vice. E quando eu saí de candidato a vice-prefeito, na chapa do Juarez Furtado, tinha uma outra chapa do deputado federal, que era o Laerte Vieira, com o Torplito Apelino Neto, e mais uma do, se não me engano, Francisco Kister com Neno Cordeiro, eu acho. Era um Tom Costa, né? Tom Costa. Era o Tom Costa. Isso eram os opositores, os companheiros eram esses, né? Naquele tempo da sublegenda, né? Então nós combatíamos o Tom Costa, que era acho que era candidato único, né, da oposição. O Laerte, não é? O Laerte era nosso aliado, né, das três candidaturas em sublegenda. 3 candidatos a prefeito, 3 a vice em sublegenda. Bom, nesse sentido, eu me senti muito à vontade, porque eu sou rural, eu sou do sítio, eu sou do campo. E, tradicionalmente, historicamente, minha família tem mais de 200 anos, eu sou descendente de holandeses, portugueses e alemães, né? Sou Graneman, sou Drissen e sou carneiro de português, né? E esses antepassados, né, eles trouxeram, né, uma visão bastante interessante, que vai se perdendo com o tempo, né? Mas o que eu acabei tendo de formação foi uma formação urbana, de arquiteto, com uma cultura rural que eu trouxe de casa. Então eu comecei a fazer um diálogo extremamente interessante entre a cidade e o campo. Eu falava 2 línguas com toda facilidade. Quando eu passava o dia no campo, visitando, conversando, vendo as estradas que não valiam nada, atolando o carro e os vizinhos nos ajudando a arrancar o carro dos buracos. E de noite vínhamos para os bairros falar de questão urbana, de transporte, de infraestrutura, de emprego, de áreas industriais e tal, que se falava muito naquele tempo e tal. Então isto nos permitiu fazer essa ligação. E nós que sempre perdíamos no meio rural, nesta eleição ganhamos na cidade e no campo. Vencemos a eleição pela primeira vez aqui, depois de 40 e algo anos de embate político, só nas áreas conservadoras, né? Bem, esse processo de eleição, que era manifestamente uma oposição à ditadura, e era também o exercício de um processo democrático, né, de participação das pessoas, de decisão, de organização, porque nós sempre visualizamos um processo participativo da sociedade. O processo democrático, ele precisa ter o controle da sociedade, ele precisa ter, embora todas essas maquiagens que se faz, tanto no processo eleitoral, como no processo da representação da sociedade, como na sua própria prática, ele distorce profundamente as expectativas da sociedade, que vão sendo, né, moídas nesse triturador aí, e acaba chegando frangalhos daquilo que deveria ser a coisa mais consistente do processo democrático. Bem, nesse aspecto, nós começamos a estabelecer um diálogo bastante interessante entre o processo administrativo municipal e as necessidades das pessoas. Essa participação foi muito interessante, porque ela, sobretudo, orientava a administração pública, e no meu caso particular, que nunca tinha participado de nada público, nunca tinha assumido nenhuma responsabilidade, como vice, foi uma extraordinária escola pública,
melhor talvez do que a minha universidade, para compreender as expectativas das pessoas, o que as pessoas querem do poder público, o que elas sentem em relação ao poder público. E não foi difícil constatar, evidentemente, que a relação do poder público com as pessoas era totalmente paternalista. Era uma relação paternalista de o sujeito conceder favores. Ele não respondia a expectativas populares ou das pessoas ou qualquer coisa. Não, ele concedia favores em troca do benefício do voto, do apoio político, dessas coisas todas. E aí, quando você tem uma sociedade cuja relação social é esta, é uma coisa bastante complicada de você operar nela, sem assumir, nem que seja de algum modo enfraquecido, a questão do paternalismo. Não tem como você fazer uma transição sem saber falar a linguagem do paternalismo. Isso foi o que eu compreendi dessa relação. Mas o que deu também para se perceber bem foi todos os valores da sociedade em relação... Chega o Dr. Celso, que foi um grande inspirador das nossas vidas, com a sua experiência de vida e postura ética, né, que sempre foi exemplo para nós todos. Mas, enfim, que essa relação entre o poder público e a sociedade é algo extremamente interessante de se estudar, compreender e de atuar nela. Porque você simplesmente pode manipular. Tem meios e meios para manipular, como estamos vendo todos os dias. Ou você tem uma outra visão das coisas, de respeitar as pessoas, de saber que elas que são a legítima fonte de inspiração para você realizar o que tem que ser realizado, fazer o que tem que ser feito, agir como deve se agir e assim por diante. Bem, este período de vice, que eu não tinha uma responsabilidade direta, nem de secretaria, nem de nada, era vice, e vice é vice, né? Tirante Aureliano, como dizia o João, tirante Aureliano, né? Vice é vice, não, né? Tá. Eu, nesse período, fiquei confortavelmente numa situação onde eu pude compreender bem isto. Eu trabalhava mais no pátio da prefeitura do que no gabinete, no interior do que na cidade, e assim deu para ver exatamente como é que eram as coisas. Bom, nesse sentido compusemos uma chapa para disputar a sucessão, que foi aí o Dr. Celso, que já trabalhava conosco. Fizemos uma chapa que tinha a experiência do mais vivido, né, dentro dos pressupostos éticos, morais e de honestidade, que isso foi uma coisa que toda a vida nós buscamos. Éramos militantes de esquerda, eu, no meu caso particular, mas naquele tempo a esquerda tinha que ser mais ética do que a direita, tinha que ser mais competente do que a direita, tinha que ser mais atuante do que a direita e tinha que dar conta do recado com todos os desafios pela frente. Então, partido de esquerda naquele período era algo que se desejava, que toda a sociedade, embora às vezes não compreendesse muito essas questões ideológicas, mas ela desejava esses valores que eram cultivados por nós, né, e defendidos à unha, porque isso não admitimos, né, que qualquer deslize dessa linha fosse tolerado, isso de jeito nenhum. E o lado da ditadura era uma devassa, né? Nossa, era um festival de corrupção, de desmandos, de BNH fazendo porcaria para lograr a sociedade, de coisas dessa natureza, como estamos vendo hoje, muita coisa parecida. Bem, então, com essa composição da eleição, com essa identidade que nós tínhamos alcançado através dessa intensa troca de comunicação, de interlocução com essa sociedade que já estava já com um bom nível de organização nesse período, nós fizemos uma eleição 3-3, né, 3 candidatos numa sublegenda, 3 candidatos a prefeito, acabamos fazendo
os votos dos companheiros, dos adversários, nulos e brancos, ainda sobrou algum. De modo que foi uma definição bem interessante das pessoas. Quando veio o processo eleitoral, nós compreendemos uma coisa também que nos deu um recadão, que é o seguinte: quando você mobiliza as pessoas para um processo político, aquilo gera uma energia da sociedade fantástica, de mobilização, de opinião, de discussão, de querer alguma coisa, de fazer, e os conflitos não foram pequenos. 3 dias antes da nossa eleição, um dos nossos parceiros desistiu, se vendeu para o outro lado e deu uma tremida no palanque, mas recuperamos e demos jeito, né? Este processo, nós discutindo e pensávamos muito, agimos bastante, mas pensávamos muito também, de que quando as pessoas estão num processo eleitoral, particularmente o lagiano, que é um dos mais movimentados de Santa Catarina, nós fazíamos mais de 120 comícios aqui num processo eleitoral, sempre participativo, sempre, e todo mundo presente, inclusive os betos. Se tiver um beto no comício, não está completo, mas um negócio para valer. E aí, nesse conjunto de coisas, quando se cessa o processo eleitoral, os eleitos vão para os seus gabinetes, vão trabalhar, vão cumprir seus compromissos, certamente, e acabam se distanciando profundamente daquilo que foi uma coisa fantástica gerada no processo eleitoral, que é essa interlocução fácil entre as pessoas, suas expectativas e o processo político. Daí nós começamos a ver que não era possível você deixar essa energia se perder. Nós somos uma comunidade que precisava de muita coisa, que precisava de realizar muitos projetos, que não tínhamos dinheiro, porque quando a ditadura tirou o direito de escolha dos brasileiros, que tirou o direito de votar, ela também tirou os recursos financeiros. Os municípios penavam, não tinham dinheiro nenhum, era mínimo. E aquilo, nossa, nós tínhamos necessidades gigantescas aqui, só de estrada 5.000 quilômetros. Nada cascalhado, zero cascalhado. Calçamento na cidade era só em roda da catedral. O calçamento aqui no nosso tempo era em roda da catedral. Eu cheguei no Nereu Góes um dia e digo: Nereu, faz uma lista aí, um desenho assim no mapa das ruas calçadas aqui da cidade. E daí digo: olha, eu precisava isso uns 15 dias. Eu disse: o quê? Eu faço em 15 minutos. Como? Não, eu sei tudo de cor, sei todas as ruas de cor. E e nos entregou. Ele sabia tudo. Era só o nome da catedral. O calçamento era só o nome da catedral. Então, veja o tamanho das necessidades. Todos os bairros sem a menor condição, né, de transporte, de infraestrutura, de coisas dessa natureza, né? E sem dinheiro. Sem dinheiro. Milhares de pessoas sem casa. Aquelas casinhas de serraria que já estavam apodrecendo, que não duravam muito, porque era de madeira branca e fraca, cheia de nó. E aí, vamos ter que pensar em alguma coisa diferente. Não vai ser possível ficar administrando o dinheiro que nós não temos, fazendo, nós vamos fazer que não vai ter jeito de fazer. E aí começamos a pensar em conjunto, tanto o pessoal da prefeitura quanto a sociedade, para ver o que precisava fazer e como podíamos fazer. E nesse sentido nós começamos a perceber uma coisa: não há como você ter participação popular da sociedade sem organização. Ninguém participa desorganizado. E se participar não produz os efeitos de uma agenda de transformação, se for o caso de transformação, ou de realização, se for o caso de realização. Então você tem que ter uma estrutura articulada que tenha voz, que tenha legitimidade, que alguém que é um representante de uma comunidade, que seja legitimamente escolhido, ele tenha a voz para representar essa comunidade. Então, percebendo isso, nós começamos a estimular. Além dos diretórios, que agora já não era mais o nosso papel, está estimulando diretórios partidários,
mas era estimular as organizações da sociedade. E aí vamos lá, organização dos professores, organização dos trabalhadores nas mais diversas áreas, organizações esportivas, organizações de pessoal do campo. Nós criamos uma mini cooperativas por todo o município, que as pessoas trabalhavam em conjunto, usavam os equipamentos em conjunto. Os equipamentos inicialmente eram comprados pela prefeitura, depois eles mesmos compravam os deles, e a gente ajudava e orientava, e sobretudo tinha uma discussão muito profunda sobre que papel cada um de nós faz. Isto é, os agricultores, que papel fazem os agricultores? Como é que é o agronegócio? Como é que era naquele tempo? Quem é que ganha dinheiro no agronegócio? Quem é que é o vilão do agronegócio? Quem é isso, quem é aquilo? Então a gente discutia profundamente isso para compreender e não colocar os agricultores numa fria, para eles produzirem a beça e acabarem se quebrando, se arrebentando, sem compreender que mecanismos eles estavam trabalhando. Nós discutimos isso com toda clareza. Primeiro, no agronegócio, quem ganha dinheiro são quem trabalha com tecnologia. São os insumos, são as sementes, são as genéticas, são os equipamentos, são as tecnologias embarcadas, são um conjunto de coisas. E o pior dos negócios é a produção agrícola no campo. Este é o pior, porque ele é feito sob um teto aberto, a geadas, a granizo, a enchentes, a secas e assim por diante. E o risco é dele. E, por outro lado, quando ele produz, ele entra no mercado que, se ele não tiver uma articulação mínima, ele é arrebentado no segundo round. Porque, digamos assim, maçã, que nós estimulamos muito a produção. Se tem um pequeno produtor de maçã, e ele produz uma maçã de ótima qualidade, mas ele não tem armazenamento, ele tem que vender na safra. Na safra, os grandes conjuntos de produção de maçã, eles botam a fruta mais ruim no mercado na safra, pelo preço mais aviltado possível também, porque é ruim, é refugo. A boa ele guarda na câmara fria, a ruim mercado. Quem não tem câmara fria para guardar, como o pequeno, ele vende a melhor fruta do mercado no pior preço. Nunca viabiliza o negócio dele, porque ele fica nesse jogo do capitalismo, do capitalismo selvagem, que, se ele não tiver uma proteção de uma associação de produtores com uma guisa de cooperativa ou uma estrutura de defesa, ele se arrebenta no segundo, terceiro ano, não sobrevive em hipótese alguma. Então isso a gente discutia profundamente com as pessoas. Quem ganha um pouquinho mais, além da produção agrícola, é o que armazena. O que armazena, ele já adiciona um valor agregado ao seu produto. Aqui não tinha nenhum armazém. Nenhum armazém. Na região de Lages, não tinha nenhum armazém. Eram os 7 municípios que se emanciparam e a sede de Lages, né, naquele tempo. Bom, então o que fazer? Discutir, mobilizar recursos, fazer mutirão, fazer missa com doação, não sei do que e tal, para ir construindo essa infraestrutura. E passando uma mensagem muito clara para as pessoas, para que eles tivessem consciência que papel é que eles estavam fazendo nessa sociedade que nós todos estávamos querendo construir. Bem, isso no campo. Na cidade eram as questões urbanas, de transporte coletivo, de casa, de infraestrutura, de qualidade de vida, de emprego, de coisas dessa natureza. E aqui se tem meio cacuete de dizer que indústria é que resolve o problema de emprego. E isso vem profundo nas pessoas. Temos que ter mais indústria para resolver o problema de emprego. Só que indústria não é o setor que oferece emprego para a sociedade, para as pessoas. Ele tem um perfil de emprego, mas nada mais que uns 20%. 80% do emprego não é indústria. É serviços, é outras atividades, um conjunto de coisas assim. Mas vinha aquela desgraçada, aquela ideia de indústria. Não, precisamos mais indústria. Eu, na primeira etapa, quando fui vice, inclusive, fui um dos responsáveis para a instalação dessa área industrial desse lado de cá. Porque uns queriam para lá, cada um tinha o seu interesse, principalmente
em função dos terrenos que tinha, né? Daí uns quem para lá, uns quem para cá e tal. Para cá eu sempre me opus porque o vento dominante é deste lado do leste para o lado da cidade. Se você bota uma indústria para cá, ela joga toda a poluição aérea para cima da cidade. Além da poluição hidráulica que ela acaba indo para cima das captações de água para a cidade. Ela podia ser desviada para o Rio Índios, que era limpo naquele período, só Morto Canoas. Mas acabamos fazendo aqui, porque essa bacia já estava contaminada e era também próximo das infraestruturas existentes naquele período, o asfalto, mais questões de transporte, coisas dessa natureza. Depois, mais tarde, eu compreendi que fazer área industrial era uma bobagem, que concentrar as indústrias tudo num lugar só é um equívoco que os arquitetos herdaram das suas faculdades e saíram distribuindo pelo Brasil inteiro. Porque você tem que fazer o processo de trabalho, de produção, perto do trabalhador. Os caras nos jogavam na cara. Mas olha, por que eles não deixam fazer uma oficina aqui perto de casa? Eu vou ter sempre que, eu já tenho pouco dinheiro, vou ter que pegar um ônibus para ir lá na área industrial. O cara não tinha dinheiro, ainda tinha que quebrar a área industrial, né? Porque lá no fim do mundo. Então isso é um equívoco que as próprias universidades foram produzindo e que nós fomos reproduzindo. Aí nós começamos a compreender, quando nós começamos a discutir o planejamento da cidade com as pessoas. E todo mundo dizia, discutir com quem nem sabe, mal lê, nem lê, não sabe, vai querer discutir planejamento urbano? Pois eles sabiam muita coisa para nos ensinar. Porque na hora que se discutia, ele botava aquilo que a gente buscava, que era a necessidade dele. Qual é a tua necessidade para nós fazer um plano? Qual é a necessidade da comunidade para a gente fazer um plano diretor? Aí vinha, aí era que não tivesse transporte muito longe, que fosse distribuído, tinha o respeito à tranquilidade do sujeito morar e não ser afetado com barulhos, com poluições, com outras coisas, mas também tinha proximidade para ele trabalhar, coisa dessa natureza. Então, como nós começamos a trabalhar as organizações, nós começamos a entender que as pessoas que são os verdadeiros donos do destino das administrações públicas, eles têm uma infinidade de coisas para oferecer, para apontar, para dizer e para reivindicar. E como nós trabalhamos aberto, isso não precisava nem ser feito do ponto de vista reivindicatório, de manifestações de reivindicação, passeata, coisa nacional. Nós pegávamos nas reuniões. Essa coisa a gente captava na reunião e trazia para transformar depois em ação junto aos instrumentos do Poder Executivo Municipal. Bem, este processo, ele começou nos levando para situações bem interessantes. Primeiro, nós andávamos atrás de tudo que era informação de novidade. Se tinha um cara que tinha visitado um país e descoberto não sei o quê, e era interessante, nós trazíamos ele aqui. Um deles foi o Luxemburgo. Nós descobrimos que ele tinha visitado a China e a Índia e tinha uns negócios que eles chamavam pirólise, que nós não sabíamos o que era, tinha biodigestor, nós não sabíamos o que era aquilo, e já chamamos o Luxemburgo aqui. Aí ele veio aqui e falava bastante das coisas dele, mas ele nem sabia às vezes muito bem o que era, algumas coisas que ele falava. Nós descobrimos isso também. Mas ele falava e falava. E aí nós começamos a perceber, né, que tinha, olha, vinha gente de todo lado. Às vezes até com umas bobagens, né, para nos contar aqui, mas afinal quem busca tanto assim corre esse risco. Mas o fato é que foi extremamente interessante as pessoas que vinham. Veio o padre Mário Osório, né, da Fundação de Juí, da Fundação do Norte do Rio Grande do Sul, Fidene. Ele tinha um trabalho comunitário na Universidade de Juí fantástico naquela época. E trouxemos o Mário Osório aqui, ele chegou, deu palestra, falou e tal. Aí de repente estava o doutor, os nomes já estão me fugindo um pouco, o japonês das maçãs, agora esqueci. Não, o Yukio é filhote dele. Ele é de Fukuoka e ele é um pesquisador que veio para a Embrapa de São Joaquim. E ele é o cara que criou a Fuji. Ele é o criador da Fuji.
E ele tinha um cabedal de informações extremamente interessante e veio para São Joaquim. Nós já puxamos o bicho para cá. E ele veio dar palestra aqui e tal, daí ele falava em centenas de caminhões puxando a produção de São Joaquim que ia ser produzida e mais não sei quantos empregos que ia ser dado, mais não sei quantas câmaras frias. Nós olhávamos aquilo, mas não é possível que vai acontecer tudo isso aí. E olha, eu logo em seguida comecei a ver, está acontecendo tudo aquilo que ele veio nos dizer aqui nos debates, nas coisas, e nós também pegamos a carona e ajudamos a promover bastante a instalação de pomares aqui e tal, por causa da região, por causa da altitude, por causa do clima, que aqui em Lages não se consolidou, mas São Joaquim se consolidou, né? Então tem coisas que você tem áreas mais apropriadas, menos apropriadas e tal, e com o tempo você vai descobrindo isso, né? Mas isso era uma busca que todos nós tínhamos. Alguém sabia de alguém que tinha um negócio interessante, chamava o cara aqui. Ele vinha, contava a experiência dele e tal, e já nos transmitia para as pessoas e assim por diante. E aí, eu como arquiteto, tinha uma coisa na cabeça, na cabeça o tempo todo. Faltava muita habitação aqui em Lages e dinheiro, nix, para fazer habitação boa. Aí, mas eu não podia sair da prefeitura e assumir esse compromisso aqui dentro de mim sem dar um encaminhamento para essas coisas, porque isso não era possível, né? Nós podíamos fazer tantas coisas, não ia deixar de fazer habitação. E aí, habitação, o que é habitação? Bom, habitação é uma coisa que nós fazemos desde o começo da humanidade. Quem dizia que as pessoas não podiam fazer habitação era o BNH, porque ele achava que era só banco que podia fazer habitação. Então era proibido fazer habitação. As pessoas não podiam fazer. Mas nós tínhamos que fazer. E dinheiro e PNH não queríamos, porque eles iam simplesmente escravizar as pessoas nas suas poucas rendas, iam ficar, e todas as casas que o BNH fazia, elas acabavam antes do cara pagar. Quer dizer, hoje está acontecendo bem parecido, em porção de lugares assim, desse tipo. Bom, aí, o que nós fizemos? Começamos a ver que as pessoas tinham capacidade de fazer uma casa. Todos nós temos capacidade de fazer uma casa. Basta o sujeito ter condições mecânicas na mão e tal, e mais uns elementos aí, pronto, pode fazer uma casa. O que ele não pode é criar o terreno. Isso é uma coisa muito difícil para as pessoas terem o terreno. Mas Lages tinha terreno aqui que, nossa, tem até hoje ainda alguns por aí, né? Nós tínhamos áreas imensas aqui, que um era o Jockey Club, era a granja do batalhão que usava, era o cacetiro lá no fundo. Olha, daqui da universidade até o cacetiro é tudo terreno da prefeitura. E mal usado, evidentemente, né? Aí começamos a assumir o seguinte perfil. Olha, o problema habitacional existe, terreno não é um problema das pessoas, é um problema do poder público. O poder público tem que resolver esse problema, porque essas pessoas não podem resolver. As outras coisas vamos conversar depois. Tá. Aí começamos a pegar esses terrenos disponíveis e fazer infraestrutura, loteamentos e tal, e bolar um jeito de fazer as casas sem dinheiro. O que nós fizemos? Nós percebemos o seguinte, que está cheio de coisa jogada nessa cidade, em qualquer cidade. As demolições são jogadas. As casas velhas ali que era para demolir, estavam esperando alguém para demolir, ou eram pagas para demolir, coisas dessa natureza e tal. E nós começamos a perceber que a sociedade tinha uma quantidade imensa de desperdício que nós podíamos aproveitar e recriar aquilo de novo. Está na hora. Então começamos a fazer, bolar formas de você mobilizar as pessoas para doarem esse material para a prefeitura. O que foi feito? Nós criamos o Dia Municipal da Habitação, alugávamos todas as rádios naquele dia para falar sobre habitação, sobre o projeto habitacional. As professoras do município organizavam os estudantes e as comunidades delas com os mapinhas que a prefeitura oferecia, e ela fazia um levantamento em todas as casas da região dela. E cada um fazia na sua região, cobrindo 100% do território urbano municipal. E para nós nem gastar combustível, a prefeitura entrava com os caminhões, negociou com os postos de combustível para eles doarem o óleo diesel daquele dia só, para habitação. E eles fizeram isso.
Tá? Nós andamos aí por conta dos postos de combustível da cidade e as pessoas arrecadando. Nós amontoávamos montanhas de material, de tudo que era tipo, do armário velho, do tijolo, da telha, da pia velha, não sei do que, essas coisas aradas todas. E daí fomos ensinando as pessoas a ir fazendo com o auxílio de uma plantinha flexível que fazia o básico no começo, mas podia expandir para quanto quisesse. Eliminamos as fundações, o solo era bom, e eu digo, essa eu posso assumir, pode fazer sem fundação. A gente só fazia uma massinha com tijolo embaixo, saquinho de leite plástico, para evitar que subisse umidade, e assim foi indo. E aí, milhares de pessoas tiveram suas casas, cujo custo era menos que um televisor colorido naquela época, que pagar em 10 anos ainda. As escrituras de preferência para as mulheres, mas só depois de concluído o pagamento da coisa, era bem significante. E isso aí depois foi distorcido numa próxima administração que pegou e doou para as pessoas, quer dizer, destruiu a educação, né? Que era para mostrar para as pessoas que elas são capazes. Porque a primeira coisa que você recebe, se for pobre numa escola, é a seguinte mensagem: pobre é burro, não dá para as letras e tem que fazer força na vida. Essa é a mensagem da escola, no que o sujeito entra lá. E aí nós queríamos desmontar esse tipo de educação, que era para mostrar que as pessoas são capazes, que eles podem fazer as coisas básicas das suas necessidades com as próprias mãos, com auxílio do poder público e coisas dessa natureza. E aí começamos a montar um processo educacional também que fosse aquela ferramenta para habilitar as pessoas a fazerem aquilo que precisavam como necessidade básica. Então o que é educação? É você preparar as pessoas para vencer na vida. Para vencer na vida ele precisa comer. Então precisamos saber como se faz o alimento, como se tem o alimento, como se compra o alimento, como é que se gera o alimento. Ele precisa morar, precisa fazer a casa. Então a casa é um belíssimo exemplo de educação. Pela casa você ensina tudo para o ser humano. Você ensina física, matemática, volume, geografia, relações sociais da família dentro da casa, troca de energia na cocção, na transformação química dos alimentos, tudo que você imaginar. E se espichar numa hortinha ainda, aí você completa tudo, porque aí já tem as linhas, a repetição das sementes nas linhas, o crescimento, a biologia, a fotossíntese, a captura de carbono, nossa, aí vai. Todos imaginam o que é que pode sair de coisas desse tipo. E aí, nesse sentido, você vai preparando a pessoa para encarar os desafios da vida, principalmente os básicos, porque o que é o papel do poder público? O poder público não pode ser o paternalista que fique batendo na cabeça dos contribuintes e dizendo que você resolve isso, resolve aquilo e tal, que ele não precisa fazer nada. Isso é um equívoco. As pessoas têm que fazer tudo. E achei um erro que eu participei na Constituinte, de nós passarmos o Estado muito paternalista perante a sociedade. O cara fica doente, não é mais problema dele, é um problema do Estado. Isso não pode ser assim. Esse troço nunca vai ser resolvido do jeito que está. Precisa modificar isto. As pessoas têm que assumir a sua responsabilidade perante a sociedade, e é claro que eles, não tendo ferramentas ou instrumentos ou possibilidades, eles têm alianças do poder público, das instituições, das coisas dessa natureza para vencer. E outras que são responsabilidades exclusivas do poder público, né? Mas enfim, o que eu queria dizer, já sendo cutucado pelo tempo, é que a questão pública, ela tem um perfil muito interessante que você pode trabalhar, como esse que nós buscamos fazer aqui, pelo processo participativo das pessoas organizadas, que nós, quando estamos num certo nível de participação, nós percebemos o seguinte: olha, se as pessoas que mandam mesmo, elas têm que discutir orçamento, porque o orçamento é a peça mais importante do planejamento municipal. Quem mete o dedo no orçamento, está metendo o dedo no cérebro da questão.
Se você não abrir o orçamento para a sociedade discutir, ela vai ser sempre caudatária do que tiver naquele orçamento. E aí nós começamos a discutir o orçamento com as pessoas, sempre a rejeição que as pessoas são despreparadas, que não iam saber as contas, que não iam saber isso, que não iam saber aquilo, mas isso é tudo desmentido na prática. Dom João Alberto, se abra chega. E aí, esse aspecto é uma coisa que você reconhecendo essa legitimidade das pessoas, eu não vi a coisa mais fácil do mundo do que ser prefeito. Quando as pessoas dizem o que é que querem, o que é que eu faço com o dinheiro deles, né? E o que é que tem que ser feito. O cara fica isento de qualquer responsabilidade, porque as pessoas dizem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro e tal, e o cara vai fazendo. É claro que ele tem a responsabilidade de planejar as coisas, seja na área da saúde, que o Dr. Celso cuidou, e aqui em Lages nasceu o SUS, de uma experiência de levar os médicos para os bairros e para o interior, muito bem documentado aqui pela prefeitura. Levamos ao ministro da Previdência naquele tempo, que era o Jair Soares, ele olhou, achou interessante, envolvia 3 ministérios, ele criou uma comissão interministerial para estudar, fizeram uns 10 ou 20 pilotos no país inteiro, inclusive Lages voltou a ser piloto de novo, e aí eles adotaram esse programa que ele foi sendo legislado. Depois eu inclusive ajudei a fazer algumas legislações dele, que é você ouvir os conselhos, para os conselhos falarem o que é que precisam, como conduzir as coisas e tal, e virou SUS, né? E os agentes de saúde nasceram aqui também. Olha, nós podemos elencar aí quase uma dezena de programas que começaram aqui em Lages e hoje são programas nacionais. Por outro lado, a divulgação também que nós tivemos foi fantástica. Eu cansei de ouvir por aí que o prefeito de Lages era mais conhecido que o governador de Santa Catarina no Brasil, né? E eu, quando estava saindo da prefeitura, tinha feito umas 200 e tantas palestras no Brasil inteiro, aí a convite das pessoas e visita. Aqui todo dia tinha visita de algum lugar. Ou era a universidade, ou era o prefeito, ou era uma Câmara de Vereadores. O Geraldo Alckmin era presidente da Associação dos Prefeitos do Vale do Paraíba. Eles vinham aqui trocar ideias, aqui, enchia um ônibus de prefeito do Vale do Paraíba e vinha aqui conversar e planejar, porque daqui a pouco nós tínhamos uma outra tarefa, que logo mais adiante. E o Requião vinha também aqui 1 ou 2 vezes por ano com o Movimento Social de Curitiba, ele era vereador naquela época lá. E assim vai, exemplo desse aí é todo dia. Tinha gente que veio para cá e não voltou mais. O Gonçalo, um estudante de arquitetura do Rio, veio aqui, gostou tanto da habitação que ficou aqui até terminar as coisas que ele queria fazer para depois voltar para o Rio. Hoje ele trabalha na COP no Rio, eu visitei ele alguns anos atrás. Então, pessoas, parentes de pessoas que estavam fazendo a casa na habitação vinham ajudar, porque era o parente ajudando o parente, trazia algumas coisas que ele não tinha, e assim uma solidariedade assim que transpirava, né, que andava de um lado para outro com desenvoltura. E isso, com uma visão dessa, dá para fazer coisas assim inimagináveis. E essa postura, naquele tempo, ela acabou influenciando o Brasil inteiro nesse sentido. O Maurício Trachtenberg fez um editorial, um prefácio, né, do livro A Força do Povo, que o Márcio Moreira Alves escreveu, que a luz vem de Lages, e daí ele escreve o que é que ele entendia por a luz vem de Lages. Então, nesse período, o Brasil estava atrás de alternativas. Ninguém sabia o que fazer no poder público porque todo mundo estava amordaçado. A ditadura tinha destruído as lideranças e o país estava numa situação de não saber o quê. E aí, quando nós começamos a visualizar esse caminho, essa possibilidade, mas aquilo era jornalista todos os dias aqui em Lages, documentando, escrevendo, publicando e coisas dessa natureza. Então, eu não posso, digamos assim, me furtar de fazer esse relatório para vocês, porque é uma forma de a gente compreender essas relações intrincadas da sociedade e o poder público e como elas podem ser límpidas, transparentes, claras
né? Ou elas podem ser, né, ocultas, subretícias e, né, safadas. Então tem de tudo. No mesmo espaço você pode fazer as coisas completamente diferentes uma da outra. E na Câmara dos Deputados, cujo automóvel principal da minha campanha era um Fusca, e aqui tem dois dos companheiros que dirigiam, e depois ao Senado, que é como constituinte. Lá eu ajudei, evidentemente, nós formarmos a maioria, que nós chegamos lá em minoria, né? Mas daí nós fomos derrotando o Figueiredo, que era o presidente da República, o general presidente da República da época, e tomamos a maioria dele e invertemos o processo. Daí convocamos a Constituinte e em cima dela eu acabei voltando como senador Constituinte, o mais votado de Santa Catarina. E também sem recursos vultosos nenhum, tudo na base da briga. O escritório principal lá na nossa casa, né? E a turma toda ali, tal, dia e noite, aqui tem uns que trabalhavam lá, né? E aí, digamos assim, o compromisso, com o discurso, com a interlocução com a sociedade, com o trabalho que já tinha sido feito, respaldava essa candidatura. E, sobretudo, uma coisa, nós achamos que é absolutamente necessário as pessoas falarem a verdade. Se não falar a verdade, não vai, não dá. Então, a política para nós sempre foi uma coisa muito séria, muito clara, e de falar a verdade. Tem que falar a verdade. Se é possível, é possível. Se não é possível, não é possível. E a sociedade tem demandas imensas, que algumas não são possíveis, ao nível de estrutura municipal, por exemplo, né? Então essas coisas precisam ficar bem claras. E sobretudo o respeito. Eu quando às vezes vejo coisas assim, de sujeitos, não fala isso, não fala isso, disse que foi a metade. Não custou tudo isso, custou a metade. Mas o que é isso? Mas que é isso? Que vagabundagem é essa? Tem que ser verdade. E pronto. Essa é que fica. Essa que vai nos permitir andar pela rua depois e ser respeitada até pelos mendigos. Porque assim os respeitamos na época. Então essas coisas são as que ficam. As picaretagens, elas se vão. E outras coisas dessa natureza. Mas então o que eu acho que é essencial para a política é o comportamento. Nós nunca nos envolvemos em falcatrua, nunca nos aproveitamos do poder público para tirar proveito pessoal, mas em hipótese alguma, isso não é possível. O sujeito se elege não é para arrumar a vida dele, é para trabalhar pela sociedade que o elegeu, jamais querer tirar partido, querer tirar vantagem e coisas dessa natureza. E eu tive algumas coisas bem valorosas na mão. Por exemplo, eu coordenei um tratado que tinha 200 bilhões de dólares em jogo. Mas nunca ninguém foi me oferecer um computadorzinho, uma coisa dessa natureza lá. Porque o diabo diz que sabe para quem aparece. E quando ele não sabe, ele pergunta. Chegou lá. E a coisa é isso. Nós achamos que a postura tem que ser esta. E eu defendo que os governantes eles tenham mais instrumentos na mão da sociedade para tirá-los do poder. Nós somos parlamentaristas, defendemos o parlamentarismo, e no parlamentarismo tem uma dezena de instrumentos para se tirar o governante, porque não é possível que um governo que lese os interesses da sociedade, que minta, que faça falcatrua de maquiagem, de orçamentos, de velhacaria de toda ordem para se manter no poder. Isso não é possível. E tem que ser muito mais rigoroso esse processo de retirar presidente, prefeito, governador, quem quer que seja, porque a sociedade tem que ter um domínio sobre essas figuras, senão as coisas ficam como estão ou pior. E nós chegamos nesse caminho
E eu me sinto um pouco cuspido desse processo pelo fato de que, num determinado momento em diante, o que valia era o dinheiro. Ou você tinha um caminhão de dinheiro para ir negociando com os prefeitos, com os vereadores, com os cabos eleitorais, com não sei quem, para ganhar a eleição, ou ficava na estrada, né? Isso, os que optaram, né, puderam chegar lá, mas eles chegaram muito marcados. E por isso que hoje o Congresso Nacional é um congresso que não tem legitimidade perante a sociedade, é um congresso fraco, processado, né, quase a sua metade, sua parte metade, né, processados e investigados e coisas dessa natureza. No nosso tempo, o Congresso foi melhor do que a média porque foi constituinte. Lá foram intelectuais, foram atuantes de lutas sociais interessantes, sindicalistas e de outras naturezas que deram um perfil extremamente interessante para constituinte. É claro que sempre tem os que destoam disso, mas não eram a maioria. E também um conjunto experiente de pessoas que já tinham passado pela crise do Getúlio, pela crise do Jango, pela crise do Juscelino e tal, que também sabiam tratar melhor as crises, com mais serenidade, com mais competência e tal, do que atualmente nós estamos vendo. Em resumo, eu acho que, lamentavelmente, na situação que nós estamos hoje no Brasil, nós fomos longe demais, mas longe demais. Eu nunca imaginava que os meus companheiros de luta política estudantil, que assaltavam bancos para arrumar dinheiro, para lutar contra a ditadura, quando chegasse no governo iriam assaltar as empresas públicas para se manter no poder. Esse eu aprendi recentemente, com um pesar muito grande. Então, as coisas não podem ser assim. As coisas não podem ser de um grupo que se apodere da situação em que domina e daí fazer disso o que quiser. Não é possível. E o Brasil tem desafios gigantescos que precisam ser atuados imediatamente. Já estamos com tempo muito longo perdido, e uma coisa se constata com facilidade: o poder público nacional não tem dinheiro para resolver, por exemplo, portos que nós precisamos, aeroportos que nós precisamos, ferrovias que nós precisamos, e infraestrutura de toda ordem, e inclusive outras assim. Hoje eu ainda estava comentando que aquele sítio arqueológico de Raimundo Nonato, que tem o maior acervo arqueológico das Américas e o mais antigo, está às traças. Eles tinham 200 funcionários, estão com 30. Eles tinham 30 e poucas guaritas de cuidado do parque, tem 8 agora funcionando. O aeroporto levou 17 anos, foi feito um toco do aeroporto, foi feito um pedaço, porque diz que lá no Piauí é tão quente que até o dinheiro, o calor derrete. E a Nelly, que é uma cientista fantástica, diz que tem setores que querem ir lá fazer hotéis de 5 estrelas, vem turistas do mundo inteiro, aos milhões, ela afirma, aos milhões, e está lá, jogado fora, indo, né? Umas coisas assim lamentáveis, lamentáveis. Então você veja que é de tudo que é área. Nós não estamos falando aqui de aeroportos, de portos só, mas nós estamos falando de parques, nós estamos falando de casas populares, nós estamos falando de viadutos que caem assim por erro de cálculo, mas é uma vergonha o que está ocorrendo com o setor técnico da área de cálculo do Brasil e de projetos. Mas é uma vergonha, os profissionais perderam a vergonha, se prostituíram, não sei o quê. Hoje não se faz cálculo correto de mais nada, as obras caem, as obras caem na construção. É uma coisa lamentável no Brasil, que tem ciência, né, de sobra para produzir e para gerar e para aplicar, está aí, caindo. As coisas mais elementares, né, de projetos vagabundos. Aquela usina que esta semana passada a presidente esteve lá, ela estava orçada em 16 bilhões. Está muito mais de 30, já foi gastado mais de 30
Mas é possível você não saber nem projetar uma usina, mas nem calcular uma usina? Mas tenha paciência, né? Não é possível. E aí então, as empresas que estavam envolvidas lá estão devolvendo 1 bilhão para o governo, pedindo desculpas para a sociedade, fazendo um código de ética para aplicar daqui para frente, porque até agora não conseguiram mostrar a ética, né? Então é assim, difícil, né? Mas em que seja difícil, não podemos desistir. Eu acho que as coisas que nos desafiam, elas são estimulantes. Eu acho que nós precisamos realmente buscar os caminhos, pressionar, e ninguém melhor do que a imprensa. Vocês são os privilegiados da sociedade para ajudar essa sociedade. Talvez mais do que o poder público até. Porque vocês podem falar com mais liberdade. Vocês podem buscar essas coisas com mais liberdade. Eu, por exemplo, acho que candidatura não deve custar nem um pila para ninguém. O sujeito tem que fazer uma campanha sem dinheiro. E daí? Essa é a obrigação da sociedade e do candidato. Não tem que estar com 100 milhões, com não sei quantos milhões para fazer a campanha. Não tem nada disso. O partido pode ter um recurso para pagar algumas coisas nas projeções, nos equipamentos usados, nas ferramentas de divulgação das emissoras, dessas coisas todas, mas só por aí. O resto é o cara que tem que ser. Ele tem que se apresentar, ele não tem que comprar. Hoje os candidatos não conhecem os eleitores. Os candidatos hoje não conhecem os eleitores, porque eles compram. Quem compra não precisa nem conhecer eleitor, ele compra. E daí lá se vende. Ele compra e se vende. Essa pouca vergonha dos partidos nanico, que aí não dá para aguentar, tem que acabar com essa vagabundagem. Isso é vagabundagem. Os caras fazem um partidinho vagabundo para se acoplar, para vender o espaço na televisão e depois para ganhar um ministério. Porque essa pouca vergonha também do governo de coalizão, isso é uma demonstração da incompetência do chefe do executivo, do cara que foi eleito. Ele não tem competência de falar com o Congresso, ele tem que comprar o Congresso, ele tem que trocar o toma lá da cá. Isso não pode, não tem que ser assim, não tem que ser assim. O cara tem que ter força de urna para conversar com as pessoas com dignidade, com os parlamentares, com os deputados, com os senadores, e fazer o acordo político transparente perante a sociedade. A sociedade tem que saber tudo o que está acontecendo lá. Não o cara ficar lá na salinha escondido negociando o Ministério de Ciência e Tecnologia para não sei quem, né? Isso é o fim da picada. Então, são todos desafios que estão esperando as nossas atitudes. Eu creio que vocês, com a facilidade que têm de comunicar-se com a sociedade, são dos principais educadores da sociedade, dos principais estimuladores da sociedade, dos principais críticos das coisas erradas e os divulgadores das coisas certas, porque elas merecem também ser respeitadas e divulgadas. Então, por isso que eu, quando recebi esse convite, não te eduquei. Saí hoje lá de casa, especialmente para vir aqui e espero discutir coisas com vocês. Porque eu acho que vocês têm uma ferramenta na mão extremamente importante para o processo democrático, para a sociedade brasileira, para o bem do nosso país. Vamos depender muito de vocês. Obrigado.